A cidade do futuro é uma construção mais participada pelo cidadão. Acho que há muito espaço ainda para melhorarmos a participação do cidadão e o envolvimento que tem com o espaço público. Acho que é uma mudança de paradigma, de forma como olhamos a cidade, deixarmos que essa gestão é meramente de terceiros, que nós não temos qualquer responsabilidade, não temos qualquer influência, não temos voz. Eu acho que a ideia de cidade sustentável vai muito ao encontro disto que agora andamos a falar muito e que estamos a trazer de Paris e da Ana Hidalgo e do Carlos Moreno, que é a cidade dos 15 minutos, que é um conceito que já existiu antes, não é? E já existiu especialmente antes da democratização dos transportes, porque houve uma altura em que não havia carro para ir para todo o lado, portanto as pessoas faziam a sua vida obrigatoriamente ali a 15 minutos, 10, 20 minutos de casa, de trabalho, de compras. Para mim fez sentido ter a horta comunitária porque sempre acreditei que faria sentido reduzir esta distância entre os bens alimentares que consumo e o local de produção. E depois acho que tem um potencial enorme em criar uma relação de proximidade e vizinhança e de interajuda, de troca de bens alimentares, de solidariedade. Não é? Quando tenho excesso de produção na horta, muitas vezes vou à ReFood e partilho com eles os momentos de pico de produção, que damos a amigos e mesmo assim não se dá. E este intercâmbio entre vizinhos também, um produz umas hortícolas, outro produz uma variedade diferente e trocamos e partilhamos. A nossa alimentação tornou-se mais sazonal, porque tendemos a olhar aquilo que estamos a produzir no momento e aquilo que temos na horta para recolher. A horta está próxima, não é? Está à distância de 5 minutos de uma viagem de bicicleta. E se faltar alguma coisa, rapidamente, é uma espécie de despensa que não está já ali, mas está próximo. Não é? Uma mudança de política, uma mudança de paradigma vai sempre lesar a individualidade das pessoas que estão acostumadas a determinada coisa e depois deixam de a poder fazer ou vêm-se dificultadas a poder fazê-la e isso tem impactos. Uma cidade de futuro será onde as pessoas podem usar diferentes meios de transporte de forma confortável e sem criar embaraço a terceiros, sem dedicarem espaço físico para si, enquanto não se estão a servir dele, que acontece atualmente com os automóveis. Por exemplo, uma rede partilhada de automóveis, o automóvel continuará a existir, é uma ferramenta útil, muito funcional, mas se calhar não no formato que temos atualmente, no formato partilhado. Em Lisboa ainda não temos, estamos perto de ter 200 km de ciclovias já prometidas, acho eu, há uns 3 ou 4 anos, e a malha rodoviária é de quase 2.000 km. E para além disso, há uma questão nas nossas ciclovias e que é importante para dinamizar depois o fluxo de ciclistas e utilizadores de bicicleta, que é, enquanto que a malha rodoviária está toda interligada, não é? Nós na cidade saímos daqui e vamos a qualquer sítio e temos uma estrada garantidamente e sinalética, sabemos para onde ir, está tudo sinalizado. Com a bicicleta isso não acontece. Com a bicicleta as ciclovias estão fragmentadas, muitas vezes acabam em árvores, acabam no meio do nada e uma pessoa que não esteja habituada ou que não tenha já a cartilha do sítio para onde ia, fica realmente perdida. E esta questão da fragmentação das ciclovias eu acho que é mesmo importante e é mesmo crucial para aumentar o número de utilizadores. Porque a verdade é que se não criarmos a infraestrutura, as pessoas não vão aparecer, porque sentem-se inseguras, não sabem como mover-se na cidade. Isto é um princípio básico para tudo, não é? Sem haver infraestrutura as coisas não acontecem. Se não tivéssemos estradas também não tínhamos esta quantidade de carros. A metáfora da ponte é uma boa metáfora, não é? A cidade tem que criar a infraestrutura e as pessoas naturalmente aparecerão.
Eu acho que é da mais elementar justiça quem quiser fazer uso da bicicleta poder fazê-lo em segurança e em conforto. Sinto que as pessoas começam a mudar alguns hábitos. Eu tenho, por exemplo, o exemplo dos meus pais. A minha mãe, antes da pandemia, ia de metro para o trabalho. Eles levavam o carro até ao metro e apanhavam o metro. E o meu pai ia mesmo de carro. Nós tanto falámos com eles sobre isto, que eles aproveitaram os fundos ambiental e da Câmara, compraram bicicletas e agora estão a ir para o trabalho de bicicleta. No caso dos meus pais, por exemplo, a infraestrutura foi importantíssima. A minha mãe tem imenso medo de circular na estrada e o facto dela ter uma ciclovia desde casa até ao trabalho foi imprescindível para ela poder ter feito essa mudança, senão não teria acontecido. E isto certamente acontece com inúmeras pessoas, portanto, daí a importância, o ser crucial a infraestrutura. Se ela não existir, vão haver montes de pessoas que vão ficar em casa e nunca vão ter coragem para... Não é coragem, é instinto de sobrevivência, não é? As pessoas não têm que sair para a estrada e achar-se um super-herói se não se sentem seguros. E isso não é possível em todo o lado, não é? Porque há pessoas que vêm de fora e precisam realmente ou de um autocarro ou de um carro para chegar, mas eu sinto que há mesmo pessoas que vivem perto e que não abdicam do carro porque não se sentem seguras.